Boa tarde, hoje é 17 de março, 13 horas e 50 minutos. Vamos continuar a série de leitura do livro Esaú e Jacó. Capítulo 106, ambos quais ficamos no ponto em que uma das janelas do quarto aumentou a dose de luz e de céu que Ficamos no ponto em que uma das janelas do quarto aumentou a dose de luz e de céu que Flora pediu, sem embargo da febre, aliás pouca. O mais que se passou valia a pena de um livro. Não foi logo. Não foi logo logo. Não foi logo logo. Gastou longas horas e alguns dias. Houve tempo bastante para que entre a vida e Flora se fizesse a reconciliação ou a despedida. Uma e outra podiam ser extensas, também podiam ser curtas. Conheci um homem que adoeceu velho, se não de velho, e despendeu no rompimento final um tempo quase infinito. Já pedi a morte, mas quando vi o rosto descarnado da derradeira amiga espiar da porta entreaberta, voltava o seu para o outro lado e engrolava uma cantiga da infância, para enganá-la e viver. Flora não recorria a tais cantigas, aliás tão próximas. Quando via o céu e um pedaço de sol no muro, deleitava-se naturalmente, e uma vez quis desenhar, mas não lhe o consentiram. Se a morte a espiava da porta, tinha um calafrio, é verdade, e fechava os olhos. Ao abri-los, fitava a triste figura, sem lhe fugir nem chamar por ela. Você amanhã está pronta, e de hoje a 8 dias, ou antes, vamos para Petrópolis, disse Natividade, esfaçando as lágrimas. Mas a voz fazia o ofício dos olhos. Petrópolis, suspirou a doente. Lá terá muito que desenhar. Eram 7 horas da manhã. Na véspera, quando os gêmeos saíram de lá, já tarde, os receios da morte cresciam. Mas não bastam receios, é preciso que a realidade venha atrás deles. Daí as esperanças. Também não bastam esperanças, a realidade é sempre urgente. A madrugada trouxe algum sossego. Às 7 horas, depois daquelas palavras de Natividade, Flora pôde dormir. Quando Pedro e Paulo voltaram a Andaraí, a enferma estava acordada e o médico, sem dar grandes esperanças, mandou fazer aplicações, que declarou enérgicas. Todos tinham sinais de lágrimas. De noite, Aires apareceu trazendo notícias da agitação na cidade. Que é? Não sei. Uns falam das manifestações ao Marechal Deodoro, outros de conspiração contra o Marechal Floriano. Alguma coisa. Natividade pedia aos filhos que se não metessem barulhos. Ambos prometeram e cumpriram. Ao ver o aspecto de algumas ruas, grupos, patrulhas, armas, 2 metralhadoras, Itamaraty iluminado, tiveram a curiosidade de saber o que houve e havia. Vaga sugestão que não durou 2 minutos. Correram a meter-se em casa e a dormir mal à noite. Na manhã seguinte, os criados levaram os jornais com as notícias da véspera. Veio algum recado de Andaraí? Perguntou um. Não, senhor. Ainda quiseram ler, por alto, alguma coisa. Não puderam. Estavam ansiosos de sair de casa e saber notícias da noite. Posto levassem os jornais consigo, não leram claramente nem seguidamente. Viram nomes de pessoas presas, um decreto, movimento de gente e tropas, tão confuso tudo que Viram nomes de pessoas presas, um decreto, movimento de gente e de tropas, tão confuso tudo que deram por si na casa de Dona Rita, antes de entender o que houvera. Flora ainda vivia. Mamãe, a senhora está triste hoje que estes dias. Mamãe, a senhora está mais triste hoje que estes dias. Não fales tanto, minha filha, acudiu Dona Cláudia. Triste estou sempre que adoeces. Fica boa e verás. Fica boa, interveio Natividade. Eu, em moça, tive uma doença igual que me prostrou por 2 semanas, até que me levantei, quando já ninguém esperava. Então já não esperavam que me levante? Natividade quis rir da conclusão tão pronta, com o fim de a animar. A doente fechou os olhos, abriu-os daí a pouco, e pediu que vissem se estava com febre. Viram, tinha muita. Abram minha janela toda. Não sei se fará bem, ponderou Dona Rita. Mal não faz, disse Natividade. E foi abrir, não toda, mas metade da janela. Flora, posto que já muito caída, fez esforço e voltou-se para o lado da luz. Nessa posição ficou sem dar de si.
Os olhos, a princípio vagos, entraram a parar, até que ficaram fixos. A gente entrava no quarto devagar, e abafando os passos, trazendo recados e levando-os. Espreitavam o médico. Demora-se, já devia cá estar, dizia Batista. Pedro era médico. Propôs-se. Pedro era médico. Pedro era médico. Propôs-se a ir à enferma. Pedro era médico. Propôs-se ir a ver a enferma. Pedro era médico. Propôs-se. Pedro era médico. Propôs-se ir ver a enferma. Pedro era médico. Propôs-se ir ver a enferma. Paulo, não podendo entrar também, ponderou se seria desagradável ao médico assistente. Além disso, faltava-lhe prática. Um e outro queriam assistir ao passamento de Flora, se tinha de vir. A mãe, que os ouviu, saiu à sala e, sabendo o que era, respondeu negativamente. Não podiam entrar. Era melhor que fossem chamar o médico. Quem é? Perguntou Flora, ao vê-la tornar o quarto. São os meus filhos que queriam entrar ambos. Ambos quais? Perguntou Flora. Esta palavra fez crer que era o delírio que começava, se não é que acabava, porque, em verdade, Flora não proferiu mais nada. Natividade ia... Esta palavra fez crer que o delírio que começava. Esta palavra fez crer que era o delírio que começava, se não é que acabava, porque, em verdade, Flora não proferiu mais nada. Esta palavra fez crer que era o delírio que começava, se não é que acabava, porque, em verdade, Flora não proferiu mais nada. Natividade ia pelo delírio. Aires, quando lhe repetiram o diálogo, rejeitou o delírio. A morte não tardou. Veio mais depressa do que se receava agora. Todas e o pai acudiram a rodear o leito, onde os sinais da agonia se precipitavam. Flora acabou como uma dessas tardes rápidas, não tanto que não façam ir doendo as saudades do dia. Acabou tão serenamente que a expressão do rosto, quando lhe fecharam os olhos, era menos de defunta que de escultura. As janelas, escancaradas, deixavam entrar o sol e o céu. Cara, eu não esperava esse final de Flora, não. Eu achei que ela ia escolher outra pessoa. Acabou que ninguém ficou com Flora, nem os dois irmãos, nem aquele que ficava observando ela na esquina, nem o outro maluco que se achava superior a ela e que achava que estava fazendo favor a ela, pedindo ela em casamento. Acabou que ninguém ficou com Flora. Capítulo 107. Estado de sítio. Não há novidade nos enterros. Aquele teve a circunstância de percorrer as ruas em estado de sítio. Bem pensado, a morte não é outra coisa mais que uma cessação da liberdade de viver. Cessação perpétua, ao passo que o decreto daquele dia valeu só por 72 horas. Ao cabo de 72 horas, todas as liberdades seriam restauradas, menos a de viver. Quem morreu, morreu. Era o caso de Flora. Mas que crime teria cometido aquela moça, além do de viver, e porventura o de amar? Não se sabe a quem, mas amar. Mas que crime teria cometido aquela moça, além do de viver, e porventura o de amar? Não se sabe a quem, mas amar. Perdoai estas perguntas obscuras, que não se ajustam, antes se contrariam. Perdoai estas perguntas obscuras, que se não se ajustam, Perdoai estas perguntas obscuras, que se não ajustam, antes se contrariam. A razão é que não recordo este óbito sem pena, e ainda trago o enterro à vista. E vamos terminar por aqui esse episódio de leitura do livro Esaú e Jacó. Até mais.